E aí pessoal, como que vocês estão? Hoje aqui no canal vamos pegar uma questão relacionada à Física 1. Se você não estudou essa matéria aqui de energia, sistemas conservativos ou sistemas dissipativos, então já dá aquela olhada lá, revisa no livro, para a gente poder entender como que vai funcionar essa questão. Então eu estou muito ansioso, vamos lá. Lembrando que eu não botei o questionário aqui, o que está pedindo e tal, porque eu vou ler, porque é meio grandinho e eu não queria copiar muito no quadro. Vamos lá. Essa questão aqui é da PUC de São Paulo. Um corpo de massa M é igual a 2 kg é lançado horizontalmente no ponto A e deseja-se que ele atinja a pista superior. Então ele está aqui na pista inferior, ele está aqui no ponto A. Então ele vai ganhar uma velocidade daqui para lá que ele quer que alcance a pista superior, correto? Isso aí. Os trechos AB e BCD são perfeitamente lisos. Logo sabemos que não vai ser um sistema que vai perder energia, não vai ser um sistema dissipativo. Por quê? A mesma energia que ele vai estar aqui, ele vai estar lá em cima, correto? Então a mesma energia que ele tiver em B, ele vai ter em D. Então a gente está trabalhando com sistemas conservativos, correto? Lembrando que quando a gente trabalha de atrito, alguma coisa assim, a gente já associa a algo dissipativo, algo que se perde no caminho, correto? Então vamos lá. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, já botei ali. E a mínima velocidade que o corpo deve ter ao atingir o ponto B em metros por segundo é. Então é o seguinte, esse corpo está na pista inferior, ele está com uma velocidade que a gente tem que achar, e ele vai passar do ponto B com uma velocidade, essa velocidade que ele quer achar. Ele quer saber a velocidade máxima no ponto B para que esse objeto, quando tiver ao ponto D, entre na pista superior. Daí é o seguinte, ó, e ele cairia na pista superior. Como se fosse um loop, meio loop, né, mais ou menos. Vamos lá. Lembrando para vocês que ele falou que esse trecho é totalmente liso, não tem atrito. Então a gente vai trabalhar com sistemas conservativos. Quando a gente trabalha lá em energia lá, a gente sabe que a energia mecânica, que vai ser a energia mecânica nesse ponto B, ela tem que ser igual à energia mecânica no ponto D. Por quê? Essa energia que é conservativa, ela vai se conservar até o ponto D, não é? A gente sabe também que o raio, isso aqui é como se fosse uma circunferência, sabemos que o raio é 2 metros, correto? Então a gente vai trabalhar com o seguinte, com a energia. Quais são as energias? A gente tem a energia potencial, aí a energia cinética. Lembrando que a energia potencial é armazenada, energia potencial gravitacional, correto? E a gente tem a energia cinética, que é a energia da velocidade, correto? Que é a energia cinética. Lembrando que a energia potencial gravitacional é o famoso mgh. Sabemos também que a energia cinética, no caso, que a energia, associa a velocidade, que é igual a mv ao quadrado dividido para 2. Logo, você tem que saber essas fórmulas e também associar o seguinte, quando ele bate no ponto B, a gente vai ter energia potencial gravitacional? Não vai ter energia potencial gravitacional, porque a energia potencial gravitacional se dá pela gravidade e pela altura, né? Se a gente for traçar aqui pelo lado B, a gente não tem energia potencial gravitacional, porque não tem o quê? Logo, se a gente for pensar no ponto B aqui, a gente não tem energia potencial gravitacional, porque a gente não tem gravidade e nem altura para isso. Então a gente vai trabalhar o seguinte, só com a energia o quê? A energia cinética que ele bate nesse ponto aqui, correto?
Então a gente vai ter o seguinte, a energia mecânica no ponto B só vai ter um tipo de energia, que é mv ao quadrado sobre 2. Lembrando que é a velocidade que ele passa no ponto B, que vai ser igual ao quê? Quando ele estiver no ponto, ó, quando ele estiver saindo da pista inferior, passando, ó, aqui chegando até o ponto D, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o que? A gente vai ter a energia cinética, porque ele precisa ter uma velocidade chegando no ponto D para ele chegar na pista superior, e a gente também tem uma energia potencial gravitacional. Por quê? Olha a altura aqui, ó. Correto? Então a gente vai ter o seguinte, a massa, que vai ser mv ao quadrado, que seria mv ao quadrado, que seria a velocidade que ele chega em D lá em cima, dividido para 2, mais mg. Vamos achar esse h pensando bem. Se a gente tem uma circunferência e ele está no ponto D, se a gente for pensar que isso aqui é como se fosse uma circunferência aqui, ó. Fazendo um tracejado aqui. Né? Como se fosse uma circunferência, a gente não tem esse raio aqui, que é 2. Não é? Logo, daqui para cá também é raio. E daqui para cá também é raio. Então, ele está o quê? Ele está numa altura de 2r, né? Porque é como se fosse o diâmetro. Ele está no diâmetro da circunferência. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, ao invés de a gente botar mgh, a gente vai botar mg2r. Por que 2r? Porque 2r é a altura que ele se encontra no ponto D. E se a gente viu uma circunferência, a gente sabe que é o diâmetro dela. Porque daqui para cá raio, daqui para cá é o raio e daqui para baixo é o raio. Então ele está numa altura de 2r. Né? Agora a gente vai pensar o seguinte, essa velocidade lá no ponto D. Se você estudou trajetórias curvilíneas, a gente sabe que a gente vai ter uma velocidade mínima para que esse objeto chegue no ponto D e não caia. Né? Porque se ele não tiver essa velocidade mínima, ele não vai chegar nem aqui. Ele vai chegar aqui, ó, caiu. Então ele vai chegar naquele ponto D numa velocidade mínima, correto? Então a gente vai ter o seguinte, a gente não vai ter o peso lá em cima? O peso anormal também vai ser para baixo. Olha que legal. Né? A gente pode fazer o seguinte, vamos pensar no peso. O peso não está para dentro da curva, como se fosse uma curva, não é? E como que a gente trabalha com curva? A gente não tem uma força centrípeta. A força centrípeta sempre aponta para o centro, correto? E qual a fórmula da força centrípeta? A força centrípeta vai ser o quê? mv ao quadrado, sendo que não vai ser uma velocidade qualquer, vai ser a velocidade no ponto D. Isso dividido para 2 não, para R. Por que R? Porque é o raio, não é? Lembrando que a força centrípeta, as fórmulas são parecidas, só troca o R e o 2, não é? Então a força centrípeta vai ser o que? Vai ser m vezes v velocidade no ponto D ao quadrado dividido para R, né? Mas isso aqui tem que ser igual o quê? Igual ao peso. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai achar a velocidade mínima que esse objeto tem que chegar lá em cima e não cair. Então a gente sabe que o peso é mg. Peso sempre é a massa vezes a gravidade. Que vai ser igual à força centrípeta, que é V m vezes vd, isso dividido para r. Né? Olha que coisa linda. Cortai-vos. A gente vai pegar esse m e vai cortar com esse m. E vamos pegar esse r e jogar para lá. Então a gente sabe que a velocidade no ponto D, que seria a velocidade mínima, vai ser o que? Igual a rg.
Portanto, a velocidade de D vai ser igual a raiz quadrada do seu RG. Ou a raiz quadrada da sua identidade, né? Que a gente fala. Isso aí. Então, a velocidade mínima, que ele tem que chegar lá em cima no ponto D, vai ser a raiz quadrada do seu RG ou da sua identidade. Pensa assim que você vai conseguir entender como que a gente vai fazendo. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a velocidade ao quadrado no ponto D. A gente já sabe, né? Velocidade ao quadrado no ponto D é igual a RG. Então, a gente vai botar RG. RG. Não é? Então, a gente vai fazer o seguinte. A massa 2, velocidade em B, isso que eu quero saber, dividido para 2, igual a massa 2, vezes o raio é 2, ele nos deu. A gravidade, 10, isso dividido para 2, mais a massa 2, vezes a gravidade 10, vezes o raio, 2 vezes o raio. O raio é 2, 2 vezes o raio é 4. Né? Olha que legal agora. Vamos fazer a coisa mais linda do mundo. Cortar. Ó, cortei, 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 cortei. Né? Então vai ficar como? A velocidade no ponto B ao quadrado vai ser o quê? 2 vezes 10 é 20. Mais 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 10 é 80. Então a velocidade no ponto B ao quadrado é igual a 100. Tirando a raiz quadrada, joga para lá como raiz, então a velocidade no ponto B é igual a 10 metros por segundo. Então a gente sabe que a velocidade no ponto B que ele tem que atingir para que ele saia da pista inferior até a pista superior vai ter que ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Não é? E se a gente quisesse achar a velocidade mínima no ponto D para que esse objeto não caia, a gente vai fazer a raiz quadrada da sua identidade, que é o seu RG. Então vai ser 2 vezes a gravidade, vai ser o R vezes a gravidade. O R, que é 2, gravidade, que é 10. 2 vezes 10 é 20, então seria a raiz quadrada de 20. A mesma coisa que 2 raiz de 5. Então, pessoal, é isso aí. Você que entendeu aí, já dá aquele feedback, comenta, compartilha. A gente gosta de fazer algumas piadas aqui, né, para deixar a aula mais didática, né? Então, essa matéria é muito recorrente em qualquer tipo de vestibular de física, que é cobra física, no caso. Então, estuda essa matéria com calma. Eu sei que com seu esforço você vai conseguir ir muito longe. Confio em você e você me dá aquele apoio. Então, tamo junto, valeu!